Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem aí dentro de casa. Bom, como agora já todos devem ter pego a apostila número 2, nós vamos voltar então a fazer nossas aulas aqui da apostila, ok? Seguindo o mesmo cronograma que nós já havíamos feito antes, tá? Toda segunda-feira é aula de história, terça-feira aula de geografia, quarta de português, quinta de matemática e sexta de ciências, ok? Mas as professoras vão colocar lá no mural da sala essa informação, tá bom? E vocês fiquem atentos aí para os recados, tá? Não se esqueçam aí, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, né? Já clica lá para a notificação chegar, porque caso vocês não entrem lá no Classroom, vocês recebem a notificação no celular de vocês ou no computador, ok? Então vamos lá? Já sabem, né? É hora de dar um pause para quem ainda não pegou a apostila, pegar a apostila, abrir na página 52 e vamos iniciar então com a nossa aula de história, ok? Quem já está aí com a apostila e com lápis na mão, com uma borrachinha, né? Para prevenir qualquer engano que a gente tenha na hora de escrever, já está pronto para começar. Vamos lá? Quem não está, dá um pause, depois tira o pause e a gente começa junto do mesmo jeito. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, aula 8 de História. Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a imigração e a alimentação no Brasil. Quais foram as contribuições, né, que essa imigração trouxe? Nós já havíamos falado em aulas passadas sobre imigração, sobre a colonização do Brasil, como que foi feito, né, com a mão de obra que foi trazida de outros países, através da imigração, a mão de obra escrava, que foi trazida de uma forma coerciva, né, onde eles foram obrigados a vir e trabalhar aqui como os escravos, os africanos, né, e tivemos contribuições de outros países que vieram trabalhar mesmo, né, na lavoura, nas indústrias. Nós vamos estar dando uma revisada nesse assunto aqui, nesta unidade, tá bom? E a professora vai trazer algumas imagens para vocês, para a gente se localizar melhor no mapa, né, para a gente lembrar onde que são os continentes asiáticos, onde é o continente europeu, que nós já vimos nas outras aulas, mas a gente vai dar uma recordada aqui. Vamos na leitura? Então, vamos lá. O Brasil é uma nação multicultural, constituída por diversas culturas e etnias indígenas, pelo colonizador português e pelos negros que vieram obrigados contra sua vontade de forma escravizada e coerciva da África. Além dessas culturas, também fomos influenciados pelos imigrantes europeus e asiáticos que vieram morar em nosso país. A história da imigração no Brasil se iniciou no século XIX, entre os anos de 1808 e 1850. O país recebeu muitos imigrantes. Muitos portugueses e suíços se instalaram no Rio de Janeiro e muitos alemães foram residir no sul do país. Ainda no século XIX, e indo para as 3 primeiras décadas do século XX, entre 1850 a 1930, foi o período de maior entrada de imigrantes no Brasil. A maioria veio trabalhar nas fazendas de café, Rio de Janeiro e São Paulo, e também nas primeiras indústrias brasileiras. Os principais imigrantes que vieram residir no Brasil neste período eram italianos, alemães, espanhóis, sírio-libaneses, ucranianos e japoneses. Muitos formaram as colônias agrícolas no sul do país. A última fase de entrada de imigrantes é a atual, que começou em 1930 e se estende até os nossos dias. Neste período, ocorreu uma queda na entrada de imigrantes no país. Entretanto, os que chegaram no Brasil e continuam chegando são de quase todas as partes do mundo. E os motivos que levaram e levam esses imigrantes a mudar para o nosso país são os mais variados possíveis. Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza e a sopa. Os alemães trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e as salsichas.
Os portugueses vieram com o pão. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes e peixes, que também é um traço da nossa herança cultural indígena. A influência da cultura africana também é evidente, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Sem nos esquecermos da feijoada, que é um prato criado pelos escravos, assim como o brigadeiro e outras sobremesas que foram produzidas inicialmente por cozinheiras negras. A alimentação no Brasil sofreu e ainda sofre várias influências da culinária internacional. Entretanto, a alimentação do brasileiro começou a sofrer mudanças principalmente no início do século XIX, com a influência dos primeiros imigrantes que chegaram. Atualmente, com a globalização, podemos saborear a culinária de várias regiões do mundo na própria cidade em que moramos. Muito bem. Então, aqui a gente percebe, né, que ele está falando o texto das contribuições da culinária, né, dos tipos de comidas que a gente acabou tendo aqui. É lógico que a nossa influência é enorme hoje, né, mas antigamente a gente tinha uma influência mais focada, né, porque muitos dos alimentos, como a gente viu, muitos dos tipos de pescado ou do tipo de caça nem existia no Brasil. Nós vimos, né, que a galinha não era um animal nativo do Brasil, então os índios não comiam galinha. Eles comiam peixe, comiam caça como a anta, como alguns outros animais que existiam aqui no Brasil e existem ainda alguns, né? Então, muita da nossa alimentação que nós temos hoje foi da influência, sim, né, dos europeus, né, dos asiáticos que vieram para cá, até mesmo dos escravos, né, os negros africanos que vieram para cá, que contribuíram muito com seu conhecimento na agricultura, na pesca e no feitio das comidas, tá? Então, agora nós vamos ver aqui, não é vídeo, que eu sei que vocês não gostam muito, mas uma apresentaçãozinha para a gente estar só visualizando melhor as coisas que foram faladas aqui no texto. Então, vamos lá. Imigração e alimentação no Brasil. Então, para a gente iniciar, a gente vai ver aqui que no nosso planisfério, a localização dos continentes, tá bom? Esse aqui, então, é o planisfério, né, do mapa mundi, ele planificado aqui. E nós temos aqui, então, desse lado, as Américas, né, América do Sul, onde está o Brasil, América Central e América do Norte. Os principais continentes, né, que trouxeram povos imigrantes para cá, para o Brasil, foi aqui o continente asiático, o continente europeu e o continente africano. Então, aqui nós temos o continente europeu. Então, aqui nós temos os países que citavam lá no texto. A Ucrânia, a localização, né, no continente, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. Esses aqui são os países que mais tiveram contribuição na sua imigração aqui para o Brasil, tá bom? Tem outros também, né? Mas esses foram os que mais, pelo censo, pelas pesquisas que os pesquisadores fazem, né? Detectou-se que foram esses os países, tá bom? Aqui no continente asiático, nós temos a Síria e aqui o Japão, que é mais conhecido pela gente popularmente, né? A Síria é mais as pessoas lá que trabalham na 25 de março, tem muito sírio-libanês ali, né? Então, só para vocês se localizarem quem é o povo sírio, né? É esse povo que trabalha lá na 25 de março, que eles são... Hoje é 25 de março, na verdade, tem muito chinês, né? Muito coreano, mas o tipo de mercado, o tipo de estrutura de mercado era muito comum dos sírios libaneses, né? Muito antigamente, a 25 não tinha tanto coreano como tem hoje, né? E chinês. Ela era mais mesmo com o pessoal da Turquia, da Síria e do Líbano, tá bom?
quais foram as contribuições alimentares que esses povos nos trouxeram? Olha lá, os italianos, tá lá no texto falando da sopa, essa sopa aqui chama minestrone, né? Depois vocês podem pesquisar no Google como é que faz a sopa, né? Essa minestrone aqui. E a famosa pizza, né? A pizza italiana, que também são contribuições que a gente sabe, né? A pasta também, a forma de fazer o macarrão. Cada local faz o macarrão de um jeito, a França faz o macarrão de um jeito, a Itália faz de outro, e tem essa contribuição também na culinária, tá bom? Então, eles falam lá que é pasta, que não é macarrão, né? E o minestrone, que é essa sopa italiana, que é uma sopa de legumes, e a pizza. Os alemães têm lá a contribuição que eles falam da batatinha, que é uma batata rústica, o joelho de porco, ó, junto com batata rústica também, salsicha, linguiça, né? São coisas mais próximas da gente, talvez não dessa forma a gente costuma fazer, mas veio a contribuição alemã lá para o Brasil. Olha só, o porco, né, não era um animal típico brasileiro, né? Nativo do Brasil. Os portugueses, no texto não fala do bacalhau, mas é famoso o bacalhau aqui, né, para nós, português, né? Inclusive, vende bacalhau português para fazer a famosa bacalhoada, né? Muitas famílias gostam muito de fazer. Mas está falando lá no texto sobre a contribuição dos tipos de pães. Vários tipos de pães diferentes, né? Que são contribuições de Portugal, dos portugueses. Os japoneses, que é a contribuição de peixes, né? Para quem gosta muito da culinária japonesa, peixe cru, que é muito gostoso. Eu gosto bastante, né? E os legumes, né? Os brotos, principalmente, né? Os japoneses, eles consomem muito, olha, e são uns brotos muito bonitos, né? Uns legumes diferentes, né? Que além de ser consumidos, usam-se também para enfeitar, adornar o prato, para ficar bem bonitinho. E a culinária africana, a nossa famosa feijoada, que é lógico que hoje em dia ela já é adaptada, né? De uma forma diferente. Todos esses alimentos já estão adaptados, né? Para nosso dia a dia hoje. O brigadeiro, que na verdade o brigadeiro não é aquele brigadeiro que a gente come com chocolate granulado, é um brigadeiro que tinha coco misturado, né? Mas que é o que deu origem ao nosso brigadeiro hoje, né? E aqui é o azeite de dendê, né? Muitos de vocês devem conhecer, porque quem já teve oportunidade de comer moqueca de peixe, acarajé, vários pratos típicos lá do Nordeste vão o azeite de dendê, né? Que é uma contribuição africana para a nossa culinária. A culinária indígena, né? Aqui o texto não fala da mandioca, mas nós até vimos nas aulas passadas sobre a lenda da manioca, né? E da mandioca, da menina índia que morre, é enterrada e nasce a mandioca, não é verdade? Então, a professora colocou aqui para vocês lembrarem da lenda da mandioca, para lembrar também da tapioca, que é feito com a farinha da mandioca, né? Que se rala a farinha para fazer, o biju, que é muito típico também dos indígenas, né? E o peixe, né? Além também das verduras, né? De algumas especiarias que eles foram aprendendo também a usar, nem todos usavam nas suas comidas esse tipo de especiarias, mas é presente também na culinária indígena. E com a globalização, né? O que seria a globalização? Quando o mundo se abre, tá vendo o mundo aqui com esse bocão aberto, ele se abre e tem a influência de vários tipos de comida, de vários tipos de cultura, né? E hoje a gente sabe que uma das culinárias que mais estão presentes no nosso dia a dia são as culinárias de fast food, né? Não é uma culinária saudável, a gente pode dizer assim, né? Mas ela é até bonita de se ver, dá até vontade, né? Quem estiver vendo o vídeo aí perto da hora de ficar com fome vai falar: ai, professora, eu tô ficando com fome de tanta coisa gostosa que eu tô vendo aqui, né? Mas a globalização foi isso. Então, olha, o mundo comendo todas as influências que tem, né? Muito do fast food veio da América do Norte, né? Dos Estados Unidos, né? Com essa influência de comida rápida, né? Nossa comida, ela é muito mais artesanal,
né? E o fast food é muito mais uma comida rápida, né? E por ser rápida, ela usa ingredientes mais industrializados, com mais conservantes, e o que não faz tão bem para a saúde assim, né? Então, fast food, só muito de vez em quando. A comida artesanal, feita em casa, caseira, é a que é a mais nutritiva para o nosso corpo, para a nossa mente e também deixa a gente mais inteligente. Tá bom? Então, vamos às perguntas agora. Olha lá, antes das perguntas, tem aqui o compreensão do vocabulário, né? Compreensão do significado, que é o vocabulário. Coerciva, né? Que fala lá que os africanos vieram de forma coerciva aqui para o Brasil, é um ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça. Foi dessa forma que eles vieram, né? Sendo intimidados e ameaçados, né? Quando tal coerção é permanente, é considerada escravidão. Quando a pessoa vem à força e não quer permanecer, ela é considerada escravidão, além de permanecer sem receber provimentos, né? Se você também está em algum lugar trabalhando sem receber nada por ele, também a gente pode se dizer que você está sendo escravo e não é uma condição hoje aceitável, né? Imigração. Entrada do indivíduo ou grupo de estrangeiros em determinado país para trabalhar ou fixar residência permanentemente ou não. Nós já vimos também nas aulas da apostila passada os tipos de imigração que nós temos, né? Pendular, não é? Imigração permanente, a não permanente, né? É só a gente rever na apostila que está aqui na casa da professora, que a professora está corrigindo, já estou terminando, mas depois vocês podem pegar a apostila e dar uma olhadinha naquela parte que falava dos tipos de imigração também. Então vamos lá. Após a leitura e compreensão do texto, realize essas atividades a seguir. Depois, quando chegar nessa parte aqui para responder, gente, volta lá no texto, lê o texto novamente, que a professora deu uma lida com vocês, explicou, né? Agora vocês voltam lá no texto para vocês conseguirem localizar as respostas, tá bom? Vamos lá, vou ler as perguntas com vocês. Com as suas palavras, baseado no texto, explique como se iniciou o processo de imigração no Brasil, tá? Então, essa parte tem, esse processo de imigração tem lá, por que foi necessário a vinda dos imigrantes para cá, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui com a palavra de vocês. Então, volta lá no texto para vocês lerem novamente essa parte. Número 2. Quais foram os 6 principais povos que mais imigraram para o Brasil entre 1850 e 1930? São aqueles países que a gente viu no mapa, né? Então, é só você fazer a lista desses 6 nomes aqui, e eles também estão aqui no texto. É só voltar lá no texto e achar o nome dos 6 países que vocês vão conseguir também responder essa pergunta aí sem problema nenhum. Né? Onde que tá? Não vou ajudar vocês, não. Vocês vão voltar lá no texto e vocês vão achar. Preencha a tabela com a contribuição dos seguintes povos para a culinária brasileira. Né? Então, aqui vocês vão colocar o que os italianos contribuíram, o que os alemães, japoneses, indígenas e os negros. Quem lembrar já lá de cabeça pelo que a gente falou no vídeo, nas imagens, pode ir colocando aqui, tá? Se não, é só voltar lá no texto também, que no texto tem qual é a contribuição de cada um, tá bom? Olha aqui, ó. Esse daqui tá até mais fácil de achar, ó. Tá nesse parágrafo aqui que vocês podem achar a resposta lá, ok? Muito bem. Depois, baseado na sua vida atualmente, quais elementos de influência destes povos citados no texto você consegue perceber no seu dia a dia? Tal como a roupa que veste, sua alimentação, suas músicas favoritas, entre outros hábitos, né? Então, aqui vale até a gente falar da globalização, porque, por exemplo, a roupa é muito globalizada, né? As calças jeans que nós usamos hoje é muito globalizado, né? Então, vocês vão pensar no tipo de roupa que vocês vestem hoje, né? Você pode perceber essa contribuição dos povos citados? Dos povos citados, talvez... Bom, não vou responder. Então, vocês vão pensar nisso, tá bom? A alimentação que vocês comem tem alguma relação com os povos citados lá? Né? Aí vocês podem até dar uma olhada na tabela aqui,
quais são as alimentações que vocês vão colocar, para saber se vocês vai estar de acordo aqui. E outras coisas também, né? Alimentação, músicas favoritas, entre outros hábitos. Entre outros hábitos, tem a questão das brincadeiras, que a gente já colocou também nas aulas passadas, tá? Que vocês podem estar colocando aqui também como exemplificação. Ok, e a aula acabou, né? É só isso, então, por hoje, a aula de história. Espero que eu tenha atendido a necessidade de vocês, de entendimento, para vocês conseguirem fazer a atividade sozinho. Já sabe, não conseguiu? Manda dúvida lá para a professora, que a gente ajuda vocês, ok? Então, um beijo para vocês, boa atividade, caprichem. E a professora está morrendo de saudade, viu? Beijo para vocês.